o único que quer que a igreja de Deus pense que Deus não tem regras, é o diabo. Porque é isso que o pecado faz na vida das pessoas. O pecado te torna incompatível com aquele lugar. O pecado te faz ter vontade de correr da voz de Deus. Quer a sua palavra, Deus, diga amém. Amém. O versículo que vamos ler são os versículos 14 e 15. E diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Curve a sua cabeça por um breve instante. Vamos orar a Deus. Querido Deus e Pai, nós fizemos leitura, meu Pai, da Tua Palavra nesta manhã. Meu Deus, esta manhã, meu Pai, é uma manhã muito importante na nossa caminhada cristã. Meu Pai, pois é uma manhã de Santa Ceia, meu Pai. Sim, estamos aqui, meu Pai, para poder cumprir com uma das Tuas ordenanças, nosso Senhor. Eu peço ao Senhor, meu Pai, fala conosco nesta manhã. Nos dá uma palavra, meu Pai, que possa ir de encontro com a nossa alma, que possa nos alimentar nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar por enquanto, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós lemos um texto aqui da Palavra de Deus, 2 versículos de um texto, que fala, dentro do seu contexto, acerca dos falsos apóstolos, onde o apóstolo Paulo ele vai trazer uma explicação acerca do falso e do verdadeiro. Só que nessa manhã, como o tempo é bem curto, eu não vou tratar deste assunto, mas eu quero ir um pouco adiante e eu quero citar na Bíblia pelo menos 2 passagens em que Satanás prega a palavra. Talvez você não saiba, mas o diabo também tem mensagens dele na Bíblia. Tem pregação do inimigo, do diabo na Bíblia. E essa mensagem de Satanás, o intuito dela é distorcer a verdadeira palavra de Deus e enganar os seus ouvintes e levar eles a pecar contra Deus. Quando eu falo que Satanás ele também tem a sua mensagem, e isso é narrado na Bíblia, isso é algo que a gente deve se preocupar com os nossos dias atuais. Porque em nossos dias atuais, eu acho que nunca houve tantos pregadores quanto há nos dias atuais. Nunca. Em todo o tempo em que todo mundo é um pregador. Em que todo mundo é um ministro. Nunca vi falar em tantos pastores como se vê nos dias atuais, tantos ministros como se vê nos dias atuais. E o problema não está na quantidade, nunca esteve na quantidade, porque eu creio que também agradaria a Deus, e agrada a Deus que discípulos venham gerar discípulos, profetas gerar profetas,
apóstolos gerar apóstolos e a obra de Deus cresça cada dia mais. E nunca foi a intenção de Deus colocar limite na quantidade de pessoas que iriam levar a sua palavra, mas é desejo do Senhor que todos nós levemos a sua palavra por todos os cantos da terra. Porém, a gente tem que tomar cuidado com que palavra estamos levando, para saber se a palavra que estamos levando realmente é de Deus, ou se é uma mensagem do diabo. Quando eu digo uma mensagem do diabo, eu coloquei até um tema nessa mensagem, e eu falei, meu Deus, esse tema é muito ofensivo, é um tema pesado, Pai. Se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria Evangelho de Satanás. Sim, é duro, é pesado, mas existe o Evangelho de Satanás. Irmãos, e isso deveria preocupar-nos, por quê? Porque o Evangelho de Satanás, ele não é pregado pelo mundo. Ele muitas vezes ele é pregado dentro da igreja de Cristo. Porque o inimigo não quer, de forma alguma ele terá preocupação com os que estão do lado de fora. Para que ele vai se preocupar com o que já é dele? Para que ele vai se preocupar com quem já está na mesa dele? Com quem já está andando com ele, já pertence a ele e já vai ser condenado com ele, se Cristo não intervir na história dessa pessoa. Então a grande preocupação de Satanás é com os que estão dentro da igreja. Então, tenha você isso em mente, que o diabo, ele te odeia, e a preocupação dele é se você está servindo a Cristo, ou se você está servindo a Ele. Mas vamos para a palavra de Deus. Como é uma manhã de Santa Ceia, eu vou tentar ser bem didático, calmo, mas ao mesmo tempo não posso deixar de ler a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 3, a gente vai ver a primeira mensagem de Satanás na terra. Gênesis no capítulo 3, do versículo de número 1 ao 6, eu vou fazer a leitura junto com os irmãos, para que os irmãos possam compreender melhor nessa manhã. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Primeiro ela vem com uma mensagem distorcida. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Não é isso que Deus disse. Ele disse: nós podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a mulher. Então a serpente, olha a mensagem de Satanás aí, disse a mulher: certamente não morrereis. Aí a serpente continua dizendo: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Você consegue enxergar a mensagem do inimigo aí? Você sabe qual que é a mensagem do diabo embutida na fala da serpente? É a mensagem o Evangelho do não tem nada a ver. O Evangelho do você pode tudo. Aquele Evangelho que diz assim, quando a pessoa vai pregar a palavra, e a palavra de Deus começa a cortar o pecado,
pecador, e o pecador fala assim: mas não é isso que Deus quis dizer. Isso não tem nada a ver. Isso é fanatismo religioso. Isso aí é religiosidade. Isso é o evangelho de Satanás. Porque o único que quer que a igreja de Deus pense que Deus não tem regras é o diabo. O único que quer que você pense que Deus não se importa com os seus pecados, que Deus não se importa com as suas práticas erradas, o único que quer que você pense que para Deus está tudo bem se você comer na mesa dele e na mesa do diabo. Se você está na mesa dele, mas desobedecer, Deus não vai se importar. O único que quer que você pense assim é o diabo. Por isso, este é um evangelho de Satanás. É o evangelho que não tem nada a ver. É o evangelho do pode tudo. É o evangelho do que Deus não se importa. É isso que a serpente falou com Eva. Porque Deus já tinha avisado a Eva. Perdão, Deus já tinha avisado a Adão, Adão avisado a Eva. Dizendo: olha, vocês podem comer de todas as frutas, de todas as árvores do jardim. E Eva sabia disso, porque Eva citou isso para a serpente. A serpente disse: olha, Deus falou que vocês não vão comer de nenhuma árvore do jardim, né? Que é isso, rapaz? Deus não quer que vocês comam de nada. Por que ele plantou então? Aí Eva: não é isso que Deus disse. Deus disse que nós podemos comer de qualquer árvore do jardim, exceto de uma. De uma árvore não podemos comer. Porque Deus disse que se nós comermos dela, nós vamos morrer. Aí a serpente retruca e diz: não é assim. Deus sabe que se vocês comerem dela, vocês não vão morrer. Vocês vão passar a ser como Deus. Olha aí o Satanás colocando a sua semente. Vocês vão ser mais importantes. Vocês vão ter mais sabedoria. Vocês não vão morrer. E no versículo 23, a gente vê o resultado da mensagem de Satanás na vida das pessoas. No versículo 23, a gente vai ver qual foi a colheita de dar ouvidos à mensagem de Satanás. Que diz assim: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Veja bem, o pecado, irmãos, uma vez cometido, não nos lança fora. É isso que vocês estão ouvindo. O pecado, uma vez cometido, ele não nos lança fora do jardim de Deus, da presença de Deus. Mas o pecado, uma vez cometido, ele nos torna incompatíveis com o jardim de Deus. O pecado pode até não te lançar fora, mas ele vai te tornar incompatível com o jardim de Deus. Porque quem nos lança fora, na verdade, nunca vai ser o pecado. Você pode pecar hoje, que esse pecado não vai te tirar da igreja. Ele vai te tornar incompatível com a igreja de Deus. De maneira que você vai começar a se sentir um estranho no meio do povo de Deus. Você vai começar a se sentir uma pessoa fora da caixa, falando assim: por que eu não me enquadro? Por que eu não estou me sentindo bem? É por causa disso, porque o pecado não te lança fora, mas ele te torna incompatível com o lugar onde você está. Aquilo que outrora era um jardim de Deus abençoado, aonde a presença de Deus vinha todos os dias, à tarde, a voz de Deus soava pelo jardim, e a voz de Deus era motivo de alegria, era motivo de satisfação, era motivo de Adão e Eva se alegrarem na presença de Deus, porque o Pai veio falar com eles. Deus veio no jardim. Depois do pecado, quando a voz de Deus soa no jardim, a primeira coisa que acontece não é uma alegria, não é uma satisfação de
Deus está começando a falar, mas sim um desejo de se esconder, de fugir da voz e da presença de Deus, porque é isso que o pecado faz na vida das pessoas. O pecado te torna incompatível com aquele lugar, o pecado te faz ter vontade de correr da voz de Deus. Só para adiantar para você, o que te lança fora não é o pecado, o que te lança fora é o próprio Deus. Porque uma vez que você se torna incompatível com o jardim de Deus, com a presença de Deus, não tem mais o porquê você estar. Então, o próprio Deus foi quem lançou Adão e Eva para fora do jardim. Irmãos, temos que ter muita preocupação com isso em nossas vidas. Porque nós somos um povo, irmãos, louco. Mas eu vou falar que tipo de loucura é essa? É porque muitas das vezes nós pecamos, erramos, falhamos. Muitas vezes nós comemos da mesa do diabo, nós nos lambuzamos, fazemos como a porca lavada, uma vez lavada, ao invés de ela ficar limpa, ela volta para o esponjador e ela se lambuza na lama. E nós somos tão loucos e pensamos assim: Deus nunca vai me cobrar isso. Deus nunca vai trazer cobrança sobre essas minhas atitudes. Deus nunca vai trazer cobrança sobre o meu pecado. Aí a pessoa está adulterando, fornicando, roubando, mentindo, prostituindo, e está ali se sentindo bem. Você sabe por quê? Porque Deus ainda não cobrou nada. E está se sentindo bem, sabe por quê? Porque pecou a primeira vez e nada aconteceu, e logo o diabo lançou na cabeça: olha, você está enganado. Esse negócio de que se você fizer errado, Deus vai te lançar, pode ser mentira, porque o evangelho de Satanás é o evangelho do não tem nada a ver, do isso não tem problema, do Deus não vai trazer cobrança sobre isso. Até que chega um dia em que Deus, o Todo-Poderoso, chega até nós e nos lança fora. Porque quem nos tira da igreja, quem nos lança fora da igreja, nunca foi o diabo que lançou as pessoas fora da igreja. Nunca é o diabo que lança as pessoas fora da presença de Deus. Quem tira as pessoas da presença de Deus é o próprio Deus. Tem um versículo da palavra de Deus que o próprio Jesus fala assim: e todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E todo aquele que vir a mim, ninguém as arrancará da minha mão. Ninguém tem poder de tirar um crente da mão de Deus. Ninguém tem poder de mover um crente da santidade da casa do Senhor, a não ser que o próprio Deus o entregue. A não ser que o próprio Deus pegue e fale: vai, eu te libero. Isso é muito pesado, irmãos. Então temos que ter essa preocupação em nossa mente. Salmos capítulo 5, preste atenção no que diz a palavra de Deus. No versículo de número 4, o salmista diz assim: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Por isso, irmãos, não podemos nos justificar perante o Senhor pelos nossos pecados. Não temos como nos justificar pelos erros que estamos cometendo ou que já cometemos. Quando Deus olha para o homem natural, tudo que Deus vê no homem são pessoas caídas por causa do pecado. Porque a Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Tudo que Deus vê são pessoas destituídas da sua glória. Tudo que Deus vê são... Não é muito que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. Toda vez que a gente fala de Satanás, alguém pensa: mas quando for o diabo eu vou perceber. Quando for o diabo eu vou saber o que é o diabo. Você sabe por quê? Porque ele vai vir com um chifre na cabeça. Ele vai vir arrasando tudo. Quando for o diabo eu vou saber, porque ele vai vir com ignorância. Quando eu for o diabo eu vou saber, porque ele vai vir brutalmente. Ele vai vir destruindo tudo por onde ele passa. Eu vou perceber que é o diabo, porque o diabo ele me odeia. Ele vai vir com a fúria dele. Você está enganado.
Quando é o diabo que está chegando, ele não vem com essa fúria, não. Ele não vem com nervosismo, não. Ele não vem com palavra dura, não. Quem vem com palavra dura, irmão, geralmente são os pregadores do reino. Os pregadores, ministros do diabo, geralmente eles vêm com palavras macias. Eles vêm com palavras, irmãos, que... Ah, meu querido, que é isso, meu amor? Rinaldo, que é isso, Rinaldo? O que fizeram contigo, meu amor? Que é isso, meu bem? Fizeram com você? Oh, Rinaldo, e Deus não está fazendo nada, que é isso? Eu te amo tanto, Rinaldo. Ele vem entregar o amor. Ele vem entregar você, Rinaldo, é tão amado. Você é tão... Mas eu estou mergulhado no pecado. Não, Rinaldo. Não se preocupe com isso. Que isso, cara? É melhor estar em pecado e viver com Deus do que sem pecado lá no mundo. Fica assim, cara. Você não abre a mão, pode continuar. Isso é o evangelho do inferno. Esse é o evangelho do diabo, sabe por quê? Porque Deus provou um jardim santo. Deus veio e morreu por um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deus veio e preparou uma igreja santa e falou: olha, vinde a mim. Vinde a mim. Quem vem a Cristo, irmãos, vem de qualquer jeito. Pode vir do jeito que está. Pode vir pecado, não tem problema. Pode vir sujo, não tem problema. Pode vir todo bagunçado, não tem problema. Pode vir, irmãos, com as marcas e sofrimentos do mundo, não tem problema. Mas quem vem a Cristo, Cristo pega ele, irmãos, e purifica ele, e tira dele as marcas do pecado, as marcas do mundo, as marcas do velho homem. Ai, irmãos, de maneira que esse cara já foi todo bagunçado, mas agora não vai ser mais. Porque Cristo está lavando ele. Cristo está purificando ele. Cristo está sarando ele. Vamos colocar de pé, vamos orarmos pela ceia. Tudo que o inimigo quer é que tudo que o diabo quer, preste atenção, igreja de Deus. Porque um dia vamos ter que comparecer diante de Cristo. Um dia vamos comparecer diante do tribunal